Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Mais uma vez estamos aqui reunidos para meditar e refletir esta palavra que traz para o nosso coração fortaleza, traz esperança, traz ânimo, traz força e traz fé para a nossa caminhada. A palavra de Deus é palavra de salvação, que é capaz de transformar o nosso jeito de pensar, de sentir e de agir. Hoje a igreja celebra o terceiro domingo do tempo comum. Lembrando que domingo é dia de Santa Missa, então não falte a missa hoje. Procura aí a igreja mais próxima da sua casa e vá participar da Santa Missa. Eu me comprometo de rezar por você, peço também que você reze por mim. Peço também que você não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo, que assim você se torna um missionário, uma missionária junto comigo. Agora, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar aí em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 21. Lucas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e a sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Povo amado de Deus, nesse terceiro domingo do tempo comum, o tempo comum, como eu sempre gosto de falar, não é porque ele é comum que ele não tem o seu grande valor. Na verdade, o comum, o natural, o normal, é a maior parte da nossa vida. Dentre os momentos extraordinários, especiais, nós vivemos a maior parte da nossa vida na normalidade. E a gente lembra que Jesus, antes de iniciar a sua vida pública, antes de iniciar a sua vida missionária, cerca de 3 anos de missão, Jesus passou 30 anos no escondimento da cidade de Nazaré, na normalidade, uma vida comum, uma vida simples. Ninguém sabe tudo o que aconteceu durante esses anos que precederam a missão, a vida missionária, a vida pública de Jesus. Então, nós precisamos valorizar essa dimensão
da naturalidade, do normal, do comum da nossa vida. Porque é exatamente nas entrelinhas da nossa vida que nós vamos construindo o nosso céu. É muito interessante quando a gente vê a vida dos santos, a gente vai ler a vida dos santos, como é que eles conseguiram ser santos, santas? Exatamente colocando os valores do Evangelho em prática no normal, no natural das suas vidas, no ordinário das suas vidas. E Jesus, hoje, ele vem nos mostrar exatamente a sua missão, a sua vocação. Para que ele veio? Primeiramente tem essa introdução do Evangelho de São Lucas, o evangelista da misericórdia. Nós sabemos que existem 4 evangelhos. O evangelho primeiro a ser escrito, o de São Marcos, depois o São Mateus, depois Lucas e depois João. Eu particularmente tenho um carinho enorme pelo evangelista São Lucas, que é o evangelista da misericórdia. Por exemplo, a passagem que transformou a minha vida é exatamente a parábola do Pai misericordioso, que a gente chama de parábola do Filho Pródigo, mas a centralidade é o amor do Pai, que é exclusivo de São Lucas. E várias outras passagens também, como por exemplo, aquela caminhada de Jesus com os discípulos de Emaús, enfim. Então Lucas, ele escreveu o Evangelho e ele escreveu também os Atos dos Apóstolos. Se vocês pegarem, juntarem, praticamente são um livro só. E ele faz essa introdução, ele foi pesquisar, ele foi estudar. Nós sabemos que Lucas era um médico, era um homem muito culto, era um homem muito inteligente, e ele tratou de escrever bem tudo, né? Como ele mesmo diz, cuidadosamente. Desde o princípio foram testemunhos oculares e ministros da palavra, assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu desde o princípio, um estudo cuidadoso, ele foi exatamente recolher esses relatos. A gente sabe que a anunciação, por exemplo, é algo exclusivo do Evangelho de Lucas. Então Lucas vai pesquisar, vai organizar e vai escrever os relatos da vida de Jesus para esse Teófilo. E a gente sabe que Teó, né? Deus, filo, amizade, então um amigo de Deus, que na verdade pode ser também cada um de nós. Teófilo quer dizer isso, amigo de Deus. Então, se trata de uma pessoa, mas pode ser também cada um de nós que abrir o Evangelho de Lucas e se encantar, se apaixonar pela história de Jesus. E logo depois de fazer essa introdução no seu Evangelho, ele nos coloca ali exatamente onde Jesus viveu grande parte da sua vida, Nazaré. Jesus vai a Nazaré, Jesus entra na sinagoga. Veja aí, Jesus cumprindo as suas obrigações religiosas. Você que fica dizendo, eu vou na igreja quando eu quiser. Até Jesus ia na sinagoga e participava da liturgia, né? Então, Jesus vai na sinagoga, Jesus participa da liturgia, que ele se levantou, ele abriu o livro e ele encontrou exatamente ali no profeta Isaías, a sua vocação, o sentido da sua vida, da sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou para quê? Para anunciar a boa nova, para trazer libertação àqueles que estão no cativeiro, para trazer aos corações redenção, salvação. E é muito interessante que depois que Jesus ele termina de fazer essa leitura, e aqui eu queria centrar a minha reflexão, ele diz exatamente, todos tinham os olhos fixos nele, né? Queriam escutar o que Jesus tinha para dizer. Ele falou, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Então Jesus atualiza essa palavra. Vocês não precisam mais esperar, porque agora está acontecendo. É muito bonito que a nossa fé cristã, dentro de uma dimensão que nós chamamos de escatologia. O que é isso, Frei? Escatom quer dizer os fins, logia é estudo. Então
Então, estudo sobre os fins. Nós vivemos uma chamada tensão escatológica. O que é isso? É exatamente esse movimento do já e do ainda não. Lembra quando Jesus falou? Quem come deste pão tem a vida eterna. Quem come deste pão, a Eucaristia, tem a vida eterna. Ou seja, nós já saboreamos a eternidade, nós já saboreamos o céu, mas ainda não totalmente, porque Jesus disse: quem come deste pão viverá eternamente. Então a gente vive nesse movimento, nessa tensão do já e do ainda não. E Jesus traz para o já da história exatamente essa passagem. Hoje se cumpriu. Veja que nós não repetimos a missa. Quando a gente vai para a Santa Missa, a gente não repete simplesmente um rito. Quando o padre vai consagrar a Eucaristia, ele fala na primeira pessoa: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ou seja, na verdade, a missa é a atualização do mistério. Nós estamos participando, já estamos participando do banquete de Cristo, mas não plenamente, porque é lá no céu, exatamente na eternidade, que tudo isso se plenificará, aonde nós poderemos ver Deus face a face, aonde todos os anseios do nosso coração, o desejo de realização vai acontecer. Então nós vivemos nessa, como eu já disse, nessa tensão escatológica, do já e do ainda não. Nós já saboreamos o poder de Deus, porque Ele vem a nós na palavra, na pessoa do pobre, na Eucaristia, mas não totalmente, porque tudo que a gente possa dizer sobre Deus nunca vai ser suficiente. E somente quando nós partirmos dessa vida, nós estivermos lá com Ele, a gente vai poder compreender aquilo que São Paulo um dia falou. São Paulo disse: o que Deus tem preparado para nós são coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não escutaram, que a mente não é capaz de imaginar. Ou seja, Jesus falou muita coisa sobre o céu, sim, mas Ele não revelou tudo, porque somente quando nós estivermos com Ele, nós poderemos conhecer plenamente, no ainda não. Então, vivendo nessa tensão, vamos continuar buscando cumprir o nosso dever cristão, obedecer a nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.